Oi, pessoal! Já estamos ao vivo. Vamos aguardar os nossos amigos chegarem para a gente poder começar, né? Aí, já estamos ao vivo. Sejam bem-vindos, amigos. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegando, né? Hoje nós vamos falar sobre amar os inimigos, essa tarefa que é a construção dos tempos para todos nós, não é? Então nós já temos, deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Aí a Tati, boa noite, querida. Já estamos aqui. Claudinha, boa noite. Rejane. Malane, querida, boa noite. Ai, meu Deus, já interrompeu aqui. Ah, voltou. Tá ruim, hein, gente, essa internet, ó. Não é o nosso problema. Tô vendo pela transmissão aqui, Mariana. Aí tá tudo ok? Tá certinho. Tá certinho? Tá certinho. E aqui tá tudo tremido, Mariana. Ixi. É. O José Carlos Pelarim. Deus no comando, isso mesmo. Seu Rubens, querido. Bom ânimo, isso mesmo, seu Rubens. Boa noite a todos. Mais uma. Que delícia. Seu Rubens é daqueles espíritos, gente, que a gente nunca se viu pessoalmente, eu acho, pelo menos. Mas já tem aquele vínculo de afeto e fraternidade, né, seu Rubens? Muito bom. Cláudia Rodrigues, boa noite. Thaís, no Instagram, boa noite, querida. Falta um minutinho, né? Mas olha por aí, né? Isabel, boa noite, Isabel, um abraço. Juliana, boa noite, Juliana. Vamos começar. Deixa só um pouquinho ali. Jesus, Mestre amado, aqui estamos, recolhidos em pensamento, junto à tua figura amorosa, na certeza de nos alimentarmos de esperança, de bom ânimo e de forças capazes de nos fazer realizar a tarefa que nos cabe na obra da criação.
Que possamos, Jesus, sempre atentos, vigilantes e em oração constante, termos a certeza das escolhas a fazer. Que tenhamos sempre, Jesus, pela atitude mental aberta à esperança, à caridade e ao bom ânimo, nos darmos conta de que jamais estamos sozinhos e de que uma força acima de nós, na aplicação das leis divinas, nos leva ao progresso, mesmo quando, diante de situações adversas, tudo parece ruir. Que os nossos olhos possam ser aqueles que enxergam além do que é material, para compreendermos as questões espirituais, porque somos espíritos e os nossos irmãos igualmente o são. Que possamos enxergar o nosso próximo como espírito, nesse exercício diário de superação dos nossos caprichos, das nossas ilusões, para adentrar a verdadeira alegria, que é a alegria do Espírito, com escolhas mais felizes, dia a dia, minuto a minuto, na vigilância de nós mesmos, no alegrar com aquilo que já acertamos, que nos fortalece, que nos ampara sempre. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos amigos espirituais que estão conosco. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. É o item 3, mas como eu sempre falo para vocês, eu sempre pego um pouquinho antes, um pouquinho depois, então eu vou começar lendo o item 1. E o item 1 e o 3, de que vou falar hoje, fazem parte do título Pagar o Mal com o Bem, do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Então começa com uma citação de Mateus, no capítulo 5, versículo 20, itens de 43 a 47, dizendo o seguinte, as palavras de Jesus transcritas ou escritas por Mateus. Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então vamos lembrar que essa questão de entrar no reino dos céus tem a ver com um posicionamento consciencial. Como nós estaremos consciencialmente tendo cumprido mais ou menos as leis divinas dentro do nosso campo de ação e de possibilidades, entraremos numa consciência harmonizada ou completamente conflitada. É nesse aspecto que diz que vai entrar ou não no reino dos céus. É essa posição consciencial. Porque senão dá a impressão que vai ter uma pessoa na porta e vai dizer assim, ó, infelizmente você não fez o que você tinha que fazer, sai daqui, você não vai para o céu. Né? E não é assim. É uma questão consciencial.
E aí eu fiz né, eu estava observando esse primeiro trecho e Mateus, reproduzindo as palavras de Jesus, ele traz fala de três classes, né, que no Evangelho aparecem muito: os gentios, os publicanos, escribas e fariseus. Então ele diz assim, diz Mateus que Jesus disse, se não amardes, não é esse pedaço, não fazem os publicanos, isso mesmo, se não amardes, se não os que vos amam, que recompensa a vez de ter? Não fazem assim os publicanos também? Porque os publicanos eram os cobradores de impostos. Então assim, eu tiro para mim, né? Eu quero para mim. E posteriormente, eles foram vistos, essa palavra foi vista como agentes inescrupulosos no uso do dinheiro público. Então é uma forma pejorativa. Então, quando Jesus fala assim, olha, o publicano que você enxerga tão mal, ele também faz igualzinho. Você fala mal do publicano, mas você está fazendo igual quando você não ama, senão aqueles que vos amam. Então, os gentios era considerado aquele que não era cristão, que não tinha Deus, melhor, não tinha Deus, né? Não era judeu, não seguia a lei da época, né? Então eram os considerados não crentes em Deus. E os escribas e fariseus eram aqueles entendidos dos dogmas que entravam em discussões, né, quilométricas, mas não praticavam o amor ao próximo. E a própria origem da palavra de escribas, né, e fariseus é separação, divisão. Interessante isso, né? Então, olha só como Jesus traz, né, a referência. Tudo aquilo que você critica no outro, presta atenção que você não está fazendo diferente. Você está fazendo diferente? Mais ou menos assim, né? Traduzindo bem em miúdos, assim, de forma bem grosseirinha, né? Ou seja, a gente condiciona para quem que a gente vai dedicar o nosso bem, para quem que a gente vai dedicar a nossa prece, para quem que a gente vai dedicar a nossa justiça pessoal, né? Porque a gente tem uma justiça, assim, não, isso é justiça, tem que fazer justiça, né? O nosso amor, a gente coloca condições para que a gente oferte ao outro o afeto que a gente traz na gente. Isso mostra muito de quem a gente é, né? Mas Deus não condiciona a quem Ele vai dar o amor. Por isso faz nascer o sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Quando eu era pequena, até a minha adolescência, que foi quando eu realmente comecei a estudar, né, na adolescência, 13, 14 anos, eu achava um absurdo isso aqui. Porque eu falava assim, mas como, né? Eu sou tão boa e aquele que me distrata vai ter chuva igual a mim, vai ter sol igual a mim, né? Então é mais ou menos isso que a gente faz, né? Não, eu que sou boazinha, né? Então aquele é bom, aquele eu dou afeto. Aquele pode nascer o sol para ele, pode nascer a chuva, né? Pode cair a chuva, né? Aliás, a natureza, né? A natureza, nós também somos parte da natureza, mas a natureza compreendida pelos reinos, né, o mineral, o vegetal, o animal, ela é prodigiosa, é um cântico, né, de bondade para todos nós, nos trazendo pequenos milagres a todo momento, sem impor condições. Não, a flor só vai desabrochar, ela pensa. Flor não tem pensamento, tá? Isso aqui é uma ironia que eu tô fazendo. Aí a florzinha, já pensou se a florzinha pensasse assim, não, eu só vou desabrochar para quem eu considero bom. Imagina isso. A abelha ia fabricar o mel, não, só vou fabricar mel para Sônia, porque eu gosto da Sônia. O resto vai ficar sem mel. Vocês já imaginaram? E a gente faz mais ou menos assim. Então, a natureza é o tempo inteiro o exercício da lei de amor, através da lei de trabalho, não é? É o tempo inteiro servindo a natureza. Então, eu tinha até feito umas anotações aqui, né? O ar preenche o espaço para que todos possam aspirá-lo, né? Todos que tiverem condições possam aspirá-lo, sem impor condições. Não, só oxigênio eu só vou dar para Mariana porque eu gosto dela. As leis não são assim, né? Então, a natureza inteira, aliás, o universo, toda a criação divina trabalha, serve sem distinção, sem impor condições,
se a pessoa é boa, é má, se gosta, se não gosta, né? Aí a gente passa aqui para o item 3. Deixa eu só dar uma olhadinha na hora. Tá. E aí Kardec começa falando assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor. É aí que está o erro da interpretação que a gente faz dessa fala de Jesus, amai os vossos inimigos, né? E Kardec explica muito bem aqui. Então, não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão, por um amigo. Então fica muito claro que o Evangelho, ele compreende aquilo que a gente sente. Porque senão, gente, a gente vai ficar fazendo de conta, usando máscaras, por ser espírita, usando máscaras de que, não, eu não sinto raiva, não, eu não me aborreço, não, eu não tenho ressentimentos. Todos nós temos, isso é natural dentro da condição humana que a gente está, né? Da condição espiritual que a gente está, né? Mas não é natural permanecer nisso. É aí que é a chave, né? Da gente girar essa chave aí para a gente se melhorar. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões de amizade, desde que se sabe que ele é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação em encontrar um inimigo a que se tem por um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um inimigo ou de um amigo. É natural, é parte da lei, né? Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Não tem como. Não são fluidicamente incompatível. Você sorrir para alguém que você não quer bem ou que não te quer bem, da mesma forma que você sorrir para um amigo, para alguém que o afeto já está estabelecido, né? Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Isso aqui é muito importante para a gente dar o nome certo para as coisas e para também não pesar muito a mão, né, naquilo que a gente denomina, que é aquela emoção que está aqui dentro. Eu falo, né, que é preciso dar nome às emoções que a gente sente para poder saber qual é o tratamento que elas precisam. Amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas aí vem a sugestão, né, a recomendação e a tarefa para nós. Que muito bem, o Evangelho compreende a nossa condição, esclarece que não é natural mesmo a gente sentir, né, o bem-estar de estar ao lado de alguém que nos quer mal, mas é necessário realizar uma tarefa. É aí que a chave vira, porque a diferença Desculpa, perdi o raciocínio. É aí que a chave vira, porque é a diferença entre permanecer nas emoções enfermas e iniciar o processo de amor. Porque enfrentar a nós mesmos é amor. E aí as pessoas, essa compreensão adequada da palavra amor aqui nesse texto é uma necessidade para a gente poder ampliar, expandir dentro da gente a alegria de construir o amor. É necessária essa compreensão da palavra também.
Então, mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor, e aí a gente vai ver alguns capítulos para frente, não sei se é o próximo, daqui 2 ou 3, a questão da construção do perdão, que é muito interessante. Perdão não nasce pronto. Só, eu li isso aqui, sei que preciso amar os inimigos, então já perdoei. Não é assim. Exige esforço, exige movimento energético do espírito. Que começa no pensamento, na vigilância do pensamento. É desejar-lhes o bem ao invés do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento, amai aos vossos inimigos. A gente pode muito bem pensar, e uma vez uma pessoa me questionou isso, falou, eu não consigo fazer isso tudo de uma vez. Eu falei, mas o Evangelho está aqui propondo novas ações, a partir do seu pensamento. O que é que você já consegue fazer? Não consigo fazer nada. Não, aí está querendo se acomodar. Alguma coisa você já consegue fazer. Por exemplo, não prejudicar a criatura por atos e palavras. Você já consegue fazer isso? Faça. Sonhe um sacrifício enorme. Pronto, você está construindo amor em você. Eu lembro de uma época que eu falava pro Neto, né? Falava assim, vamos rezar por tal pessoa. Eu falava assim, não vou. Neto, bem, né? Mas eu falei, não, vamos pedir então para... Não, o Neto na prece dele, aí ele falava assim, abraçando aqueles que ainda não conseguimos abraçar, né? Aí eu falava para ele assim, Jesus vai abraçar, e eu não vou, né? Ou seja, a imaturidade de um espírito imperfeito, né? Mas hoje, assim, a gente já dá um passinho a mais, né? Põe Jesus, a gente já fica ali do lado de Jesus, né? Enquanto Jesus abraça o espírito, antes a gente ficava longe, já tá pertinho, né? Então assim a gente vai gradualmente construindo. E eu tinha bastante coisa para falar, mas acho que eu falo demais. Essa questão das emoções, né? O nosso amor, a interpretação dessa palavra, né? O sentido da palavra amor. Nosso amor, quando a gente fala assim, eu amo, o que vem à cabeça da gente? Só coisa boa, que nos deleita. Então é o beijo, é o abraço, é o afeto, as palavras doces, a harmonia, né? E a gente começa a perceber que muito desse nosso amor, ele transita nas sensações. E se a gente lembrar do capítulo anterior, né, lá quando fala da lei de amor, amar a Deus sobre todas, amar ao próximo como a si mesmo, que é o capítulo anterior, capítulo 11, que a gente estudou semana passada, tem um item lá que fala do amor, e fala que o amor, o instinto, é a semente do amor. Então nós, espíritos medianos, nós estamos transitando ainda, porque tem o instinto, aí tem as sensações, depois os sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Lembram? Isso aí existe, tem aí, procurem lá na lei de amor, acho que é o item 8 do capítulo 11, se não me falha a memória. E aí nós, seres, espíritos medianos, estamos ali, transitando ainda, saindo do instinto, transitando pelas sensações. De vez em quando a gente tem uns flashes, assim, uma lucidez no sentimento, que é sempre instruído e purificado. E nesse momento em que a gente se depara com o inimigo, né, e a gente precisa fazer a tarefinha recomendada pelo Evangelho, nós estamos instruindo e purificando as nossas emoções, as nossas sensações. Ou seja, a gente está transformando, transitando para o sentimento. Isso é maravilhoso, porque nos mostra que tudo tem um porquê. Nós estamos estudando aí no Livro dos Espíritos, né, toda terça-feira, que tudo tem a sua função, que nada é desprezível. Inclusive essa emoção difícil que vem, que brota da gente, que é nossa, né? Ela é bendita porque ela mostra a necessidade de tratamento que a gente está tendo naquele momento.
camufla, né? E a Joana de Ângeles, ela fala pra gente que a gente não deve fazer isso. Que sentir raiva, ela fala da raiva, esse livro aqui chama Autodescobrimento, da Joana de Ângeles, Psicografia do Divaldo. Então ela fala assim, tem um capítulo que chama Conteúdos Perturbadores. E ela fala da raiva, ela fala do ressentimento, ela fala da lamentação, né, das perdas pela morte, da amargura. É muito interessante esse livro. E ela diz sobre a raiva o seguinte, que ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva. Fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. Mas, aí tem a tarefa, né, gente? Sempre assim. Deve evitar o escamoteamento dela, ou seja, fingir que não está sentindo. A dissimulação dela, mantendo ela intacta, mas fazendo de conta, afinal de contas, sou espírita, não posso ter raiva, né? Isso não existe, né, gente? Até posso, é minha condição de ser não evoluído, mas não devo permanecer nela. Aí ela fala assim, não deve remoer o fato que gerou essa raiva, a autocompaixão por sentir-se injustiçado você não deve alimentar, nem o desejo de revide. E aí ela fala que a gente precisa racionalizar a ofensa. E que a resignação não impede que a gente dê expansão a essa emoção enferma, mas para depois eliminá-la. E aí ela diz que a gente pode chorar, mas que meditar, a gente pode chorar, deve meditar, evitar a autopiedade, a gente sempre se acha vítima e não existem vítimas nas leis divinas, né? Realizar a prece de compaixão pelo ofensor, e de autofortalecimento, porque, segundo ela, essa tipo de prece é miraculoso condão para diluir as vibrações da raiva, erradicando-a. Então, as ondas mentais perturbadoras da raiva sobre as células afetam-as. Então, a gente causa um impacto não só no perispírito, mas no corpo físico também. E aí, já chegando no meu encerramento aqui, ela diz assim, humano é todo indivíduo que se considera capaz de errar, de magoar-se, mas também de reerguer-se, saindo do baú sem as marcas da passagem pelo terreno pantanoso e infeliz. Sempre tem aquela frase, né? Se a tristeza bater na sua porta, deixa ela entrar, mas não precisa oferecer cadeira para ela sentar, né? Ela entra, mas você não precisa ficar acolhendo ela, alimentando ela. Acolher tudo bem, mas alimentar não, né? Alimentar de jeito nenhum. E para encerrar, uma lição do querido Emmanuel, do Caminho, Verdade e Vida, que diz assim, oportunidade. Essa é a nossa oportunidade, viu, gente? Quando surgem essas emoções enfermas, não desprezem-na. Tenha-na como a oportunidade de fazer diferente, de fazer as novas tarefas propostas pelo Evangelho e pela Joana de Ângeles. Então diz assim, o bom trabalhador compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata. Mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Sirvamos com aquele esforço a mais do que nos é possível fazer. Então, no nosso capítulo 12, amai os vossos inimigos. Quando a gente ouve dizer amai os vossos inimigos, na maioria de nós ainda vem aquele questionamento: será que eu dou conta? Como que eu faço isso? Como que eu amo meu inimigo? Nós vamos hoje, a gente vai conversar um pouco a respeito disso, né? Que quando Jesus disse, fez essa afirmação, perdoar, amai os vossos inimigos,
inimigos, a época de Jesus, ela foi revolucionária para aquela época e continua sendo revolucionária até hoje. Porque até hoje, nos nossos dias, nós temos dificuldade de entender o amar os vossos inimigos como algo prescrito na lei de amor. Por quê? Nós consideramos aquele, ou seja, quem é o nosso inimigo, a gente interpreta como sendo um ser distante de nós, como sendo aquele diferente de nós, contrários às nossas ideias, divergentes das nossas escolhas, como sendo seres à parte da criação, aqueles que nos contrariam ou nos contrariaram. Só que não, gente. Só que eles não são distantes. Uma pessoa que você não estabeleceu uma linha de relacionamento, ou seja, uma pessoa que está lá em Dubai, que está lá em Natal agora, que está em Natal, que está lá no Rio Grande do Sul, está em qualquer outro local da Europa, que está distante de nós, que a gente ainda não estabeleceu nenhum vínculo com ela, a gente não pode considerar essa pessoa como sendo nosso inimigo. Inimigo é aquela pessoa que a gente... inimigo é aquela pessoa que um dia foi nosso amigo, que um dia caminhou conosco os mesmos passos na nossa jornada, que um dia compartilhou conosco os nossos melhores sentimentos, aquele que esteve junto de nós nos nossos momentos mais íntimos, e que durante um tempo fomos cúmplices, fomos parceiros, fomos companheiros, e que de um momento para outro, por algum motivo, esse sentimento, essa relação adoeceu. Então, nosso inimigo é nosso irmão. Nós somos filhos de um mesmo pai. E a gente considera o inimigo como não tendo o mesmo direito que nós temos, como sendo diferenciados perante a lei. E Jesus disse, né? Nascer o sol sobre... Deus fez nascer o sol sobre os justos. Bons e maus e vir chuva. Bons e maus. E vir chuva sobre os justos. E vir chuva sobre os justos e injustos. Ou seja, a lei de Deus é igual para todos, né? Então, para nós que conhecemos o Evangelho e queremos ser trabalhadores de Jesus, teremos que amar mais do que as criaturas estão acostumadas a amar. Se a nossa compreensão é um pouco maior, se já nos foi dado compreender as leis de Deus, se nós já temos essa vivência, o conhecimento do Evangelho, nós já precisamos oferecer um pouco mais que aquelas criaturas que não conhecem, né? Então, aí está a aplicabilidade dos ensinamentos de Jesus. E um pouco mais além do que aqueles outros nossos irmãos que não têm o conhecimento que nós temos, que não compartilham da doutrina espírita como nós compartilhamos, né, fazem. E por onde começar, então? Por onde que nós vamos começar essa vivência dos ensinamentos do Evangelho, sendo que ainda amar os nossos inimigos para nós é tão complicado, é tão difícil, e muitas vezes a gente diz, eu não consigo, mas na verdade esse não consigo, ele está só camuflando o eu não quero, né? Eu não quero. Porque quando a gente quer, quando a nossa vontade é verdadeira, no bem, a gente sempre vai conseguir atingir o nosso objetivo. Então, orai pelos que vos perseguem e caluniam. A oração, ela representa aquele ponto de conexão entre a criatura e o Criador, mais profunda. A oração define um elemento novo de comunicação, em que alguém buscando o movimento da oração aciona os sentimentos mais íntimos, as melhores vibrações em favor do próximo ou daquele que o persegue. Então a oração faz com que, no momento de intimidade, como Jesus mesmo
intimidade, no silêncio da prece, na intimidade do nosso coração, busquemos nesse momento os nossos melhores sentimentos a favor do próximo. Porque através desses melhores sentimentos, desse ensaio, das orações e diante desse posicionamento nosso perante um novo querer, a gente vai se desvinculando do adversário. Porque nós vamos nos desvinculando do nosso adversário, daqueles a quem nós temos uma antipatia, uma repulsão, que é natural quando acontece esse rompimento. Né? Existe um distanciamento, e esse distanciamento faz com que criemos em nós, em nosso campo vibratório, uma repulsão, um distanciamento. E a gente fazendo essa oração, nós buscando a oração, nós podemos qualificar os nossos pensamentos. A gente pode diversificar e diferenciar os nossos sentimentos e buscar uma vibração diferente, uma ambientação mais fácil para um futuro campo de aproximação. Porque a gente fala assim, não, é meu inimigo, eu não vou aproximar, eu não quero e acabou. E não é assim, porque a lei de Deus é amor. Enquanto nós amamos, aqueles a quem nós amamos, nós queremos sempre estar juntos. E aqueles a quem nós não amamos, a lei determina que estaremos juntos até aprendermos a amar. Então, esse é um movimento que vamos constantemente, enquanto espíritos eternos que somos, é um movimento que teremos que fazer. Mais tarde, mais cedo ou mais tarde, teremos que estar exercitando essa lei de amor. Então, a oração, ela seria o primeiro momento de aproximação, porque é visitar o outro pelo pensamento, emitindo luz. E quando diante dele, fisicamente, futuramente, né, não vamos ter mais aquela repulsão tão densa, aquela animosidade tão cruel que a gente tem de um para com os outros. Né? Então, estamos, a partir de então, da oração, dando o primeiro passo para o reconcilia-te com Ele enquanto estás a caminho, que é aquilo que Jesus pede para todos nós. É tudo aquilo que Jesus nos ensina. Esse é o adversário que consideramos no nosso exterior. Agora, nós temos um outro adversário que está em nós mesmos. Porque quando a gente não compreende a lei de Deus, quando a gente não entende o outro como irmão, e tem todas essas emoções enfermas de vingança, de ódio, de menos-valia para com o outro, nós estamos adoecendo o nosso íntimo. Nós estamos adoecendo o nosso espírito. E essa enfermidade que estamos causando para nós mesmos são os nossos inimigos internos. Precisamos estar atentos a eles. Precisamos ir a pouco e pouco e quebrando esses momentos de animosidade que existem em nós, de contrariedade que existe em nós, para que a pouco e pouco possamos transformar essas emoções enfermas em sentimentos felizes. Então, amai os vossos inimigos está ao nosso alcance? Está. Queremos? Queremos? Aí que são elas. Mas, né, como você falou, mas deveríamos querer. Né? Mas nem sempre queremos. Né? Mas é a tarefinha, é a outra tarefinha. Crediano está assistindo com a Juliana. Eu vou falar Ju, aí eu queria falar Juliana. Está lá o Crediano, boa noite, Crediano. A Regiane comentou aqui, o bom pensamento, o fazer o bem, é um exercício diário, até se tornar um hábito natural. Exatamente, Regiane. Aí não adianta, né, Regiane, aproveitando esse gancho que você deu de presente para nós, você falar assim, eu não consigo, mas também nem tenta, né? Não, nem quer começar, é o que a Regiane está falando. Aí você precisa de um pensamento, aí daqui um tempo serão 2, outro tempo 3, 10, mas daqui a pouco, como a Regiane falou, se torna algo natural. Né? Mas é necessário começar, ninguém atravessa a rua sem dar o primeiro passo. Né? José Maria está assistindo? José
Vera, boa noite, um abraço para você. Madalina. Madá, boa noite, um abraço para você também. Giovana. Mariana que está aqui com a gente. Michele. E a Thaís, que a gente boa noite. Então é isso, pessoal. Nosso canal no YouTube já está sendo alimentado. Acho que já tem uns 10 ou 12 vídeos lá, que são esses que a gente já fez até agora. Quando eu terminar de alimentar o restante dos vídeos que faltam, aí a gente vai começar a transmitir pelo YouTube também, tá bom? Mas vai lá e se inscreve, né? Pra gente já ir reunindo todo mundo no nosso canal lá no YouTube. Depois eu coloco aqui, viu, o canal, porque às vezes não encontra, né, com facilidade, mas se puser lá, o Consolador, Jaboticabal, acho que encontra fácil, tá bom? Mais alguma coisa? Então vamos lá, peguem a sua água para fluidificar. Vamos encerrar. Muito obrigada por estarem com a gente aqui. Isso é muito bom. É muito bom ver os nomezinhos aparecendo, boa noite aparecendo. Dá uma coisinha no coração. Meu coração fica molinho. Vamos lá. Vamos rogar a Jesus que neste momento permita os seus prepostos alcançarem os lares que entram em sintonia conosco através da prece, para realizar a limpeza necessária dos fluidos desses lares, deixando permanecer as mais sutis, as mais delicadas, levantando as barreiras de proteção, realizando o amparo necessário a cada um dos seus familiares, realizando essas equipes benevolentes, abnegadas, realizando o passe a partir do centro das nossas cabeças, sendo errado pelos outros centros de força, revitalizando-os, reenergizando-os, reparando-os, reequilibrando-os, nos preenchendo de bom ânimo, de vibrações salutares, de esperança, do desejo íntimo, de dar soluções e de estarmos abertos às inspirações para realizarmos as tarefas, as escolhas, tomarmos as decisões mais acertadas. Igualmente, Jesus, rogamos ao querido Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe que realizem a fluidificação das águas, colocando nelas as vibrações salutares para atendimento das necessidades de cada um dos familiares reunidos neste lar. Obrigada, Jesus, pelo seu Evangelho de luz. Que possamos ter a certeza de que somos capazes de realizar um pouco mais a tarefa, a nova tarefa, que nos vai encher e preencher de bom ânimo, de alegria, de leveza. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Aos amigos queridos, um beijo. Até terça-feira, se Deus quiser. Uma ótima semana a todos. Um abraço, Maria.